Olá pessoal, na minha última aula de J&O, né, que o tema foi J&O, algumas pessoas perguntaram o que era cobertura A, cobertura B, né, porque eu estava falando das principais coberturas que uma pólice de J&O deve ter para os administradores. Porque quando a gente recebe uma proposta, aparece cobertura A, cobertura B e várias extensões de coberturas, né? Eu cheguei a contar, tinha 28 coberturas no modelo que eu utilizei lá de uma seguradora. E aí, eu explicando, né, quais dessas 28 eram realmente importantes ou quais estavam faltando, né, que mesmo tendo 28, eu mostrei que estava faltando cobertura naquela proposta, essenciais, inclusive, essa aula tá lá, salva no Venda Seguro. Muita gente me perguntou ali no chat, né, durante a live, tá, bater a cobertura A e a cobertura B, elas são importantes? O que é a cobertura A, o que é a cobertura B no seguro J&O? Então, vamos lá. Antes de eu explicar, caso você ainda não esteja inscrito no canal, clica nesse botão, se ele estiver laranja, sinal que você, ou vermelho, dependendo da configuração do seu computador, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica nele, quando ele ficar cinza, tá tudo certo. E já ativa o sino para receber as notificações. Bom, então o que é a tal da cobertura A, da cobertura B e a cobertura C? Elas são coberturas básicas. O seguro J&O, ele cobre as reclamações, a responsabilização, né, dos administradores, dos gestores da empresa. E gestores aí entra todo mundo, inclusive gerentes, coordenadores, das pessoas que têm poder de gestão. Muito importante você ter esse conceito bem tranquilo na sua cabeça, bem fixo, que cobre os gestores, tá? Somente os gestores, porque pode confundir agora na hora que eu explicar a cobertura A, a cobertura B e a cobertura C. A cobertura A é quando a seguradora paga para o administrador. Ué, óbvio, né? O seguro é para reembolsar os administradores pela responsabilização deles, pelos custos de defesa que eles tiverem de arcar, né? Para se defender de uma reclamação e etc. Então, é óbvio que a seguradora vai reembolsar o administrador. Sim, é óbvio, mas não é isso que sempre acontece. Por quê? Às vezes, durante, né, os custos de defesa, principalmente quando o gestor ainda faz parte do quadro, né, da empresa, ainda atua naquela empresa, é muito comum a empresa pagar os custos de defesa para ele e a empresa pedir um reembolso na pólice de J&O. Afinal de contas, ela fez um favor ali para o gestor, né? Antecipou os custos de defesa para ele não ter que tirar aquele valor da conta dele. E ela vai lá e pede um reembolso para a seguradora. Isso é a cobertura B. Quando a tomadora, ou seja, a empresa, paga em nome do administrador os custos de defesa dele, por exemplo, ou eventualmente uma condenação, e pede um reembolso para a seguradora, tá? Então, a diferença da cobertura A e da cobertura B é quem vai receber esse reembolso, se é diretamente o administrador ou se a empresa já fez isso por ele, aí na cobertura B é a empresa que vai receber. Então, retomando, cobertura A é o administrador que recebe, o gestor, e cobertura B a empresa. Aí você pode perguntar, ué, Tabata, mas e se o administrador pedir para a seguradora pagar direto os honorários do advogado? Isso é possível, né? Quando ela prova lá os honorários, ele avisa o sinistro, tudo bonitinho. Sim, claro que é possível. Aí a seguradora vai lá e paga diretamente para o escritório de advocacia, né, que vai defender o segurado, e aí é considerado cobertura A. Aí, se é a empresa que já adiantou, é cobertura B, entendeu? Então, se é o administrador que pede essa indenização, esse reembolso para a seguradora, ou né, o pagamento direto para os advogados é cobertura A, se é a empresa é cobertura B. Da onde que surgiu essa questão de cobertura A, cobertura B? O seguro J&O é um seguro que surgiu na Europa e se popularizou nos Estados Unidos, né, na década de 70 e 80. E o que eles fizeram lá, por questões, né, do volume de reclamações, da sinistralidade, as seguradoras passaram a adotar franquia. Aqui no Brasil, dificilmente o seguro J&O tem franquia, né? E elas começaram a adotar franquia na cobertura B. Então, quando a empresa pagava para o administrador e ia pedir o reembolso para a seguradora, normalmente tinha uma franquia, tá? Aqui no Brasil, eu só vi isso acontecer uma vez, de ter uma franquia na pólice com a cobertura B, né? Que era uma grande instituição financeira, uma instituição financeira de capital misto, inclusive, né? Economia mista. Então, não é comum, tá? Fiquem tranquilos. Então, você não precisa muito se preocupar se é cobertura A, cobertura B, porque a gente tanto faz. Na prática, se houve uma reclamação coberta contra o administrador, contra o gestor, ele vai receber a indenização. Sendo a empresa tendo ajudado ele, falado, olha, já vamos pagar aqui
eu pago o advogado para você, a gente pede o reembolso na seguradora, isso desde que o sinistro tenha sido avisado, os honorários tenham sido previamente aprovados, tá? Não vamos pular essa parte. E aí vai ser na cobertura B. Mas assim, ignorem isso, vocês também não precisam se preocupar. Será que a seguradora concedeu a cobertura A, a cobertura B? Isso é básico, Inclusive foi previsto na circular da SUSEP, que regulamenta as regras para o seguro J&O. Então todas as seguradoras informam. Na minha opinião, nem precisaria informar, porque é óbvio que ali na regulação de sinistro a seguradora ia ver, né, se houve uma reclamação coberta, se o administrador tem direito e etc. Essa questão de cobertura A e B é mais burocrática, faz mais sentido em lugares que adotam franquia, tá? Que, como eu já falei, não é o caso do J&O no Brasil, na maioria esmagadora das apólices. E a cobertura C? Algumas apólices vêm com cobertura C, né? O que é essa cobertura C? Essa cobertura C é uma cobertura para empresa. Para empresa, veja, o seguro cobre os administradores, mas a cobertura C vai cobrir empresa também. De qualquer reclamação? Não, somente reclamações no âmbito de mercado de capitais. Então, para que a empresa possa ter a cobertura C, para que faça sentido na apólice, a empresa tem de ser registrada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, e negociar suas ações em bolsas, porque só assim ela vai ter a possibilidade, né, de ter uma reclamação no âmbito do mercado de capitais. Se ela for registrada na CVM, ela pode pedir a cobertura C para a seguradora no momento da contratação da apólice. E aí eu chamo a sua atenção para esse fato, porque a cobertura C não é automática, tá? A cobertura C não está automaticamente em todas as apólices como uma cobertura básica. Tem seguradora que nem oferece a possibilidade de contratar cobertura C, não trabalha com esse tipo de risco. Então, se você tem um cliente que é uma empresa que está registrada na CVM, que corre o risco de sofrer uma reclamação no ambiente, vamos chamar assim, mercado de capitais, aí você precisa ter a cobertura C, se você quiser que a empresa também seja assegurada nesse aspecto de risco. Não vai cobrir prática trabalhista contra a empresa, não vai cobrir nenhum tipo de ação ambiental, civil, nada, nada. Só vai cobrir reclamações relacionadas ao mercado de capitais, ok? Não é que o J&O vai ficar com superpoderes e vai passar a proteger a empresa também. O J&O vai continuar protegendo os gestores nas coberturas contratadas e na cobertura C, somente na cobertura C, é para reclamação de mercado de capitais contra a empresa. Ficou claro? Então, cobertura A e cobertura B são coberturas básicas da policy, automaticamente está concedido, vai reclamar na cobertura A. A cobertura é para reclamações contra os gestores, o reembolso direto contra os gestores. E a cobertura B também é reclamação contra os gestores, mas a empresa adiantou o valor para eles e está pedindo um reembolso para a seguradora. Afinal de contas, quem deveria ter pago era a seguradora, né? Ela fez isso só por uma questão de caixa, enfim, para ajudar o gestor lá. E como eu falei, na minha experiência de sinistro, isso era muito comum quando o gestor ainda fazia parte da empresa. Se ele era ex-administrador, a empresa não costumava ajudar, né? Tipo, vai atrás, tá aqui a apólice, vai lá, se vira, que a seguradora vai reembolsar você se tiver cobertura. Combinado? Espero que tenha ficado clara a diferença entre cobertura A, cobertura B e cobertura C.